aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Vem Aí, podcast da NVIDIA, que hoje chega ao último episódio dessa temporada, mas eu tô sabendo aí, já vou contar pra vocês que tem mais uma temporada engatilhada ainda pra esse ano, então se liga no canal, que vai ter muita coisa legal, muito caso legal de uso de inteligência artificial, de poder de processamento aqui pra vocês se inspirarem, levarem todo esse conhecimento pra empresa de vocês, pros projetos de vocês também. Ao meu lado, Jomar Silva, Developer Relations Manager da NVIDIA, tá sempre por aqui. Bom ter você mais uma vez, Jomar. Prazer. Eu vou poupar o Jomar hoje, porque vocês estão vendo, ele tá com a voz de Darth Vader, meio gripado, mas tá aqui pra dar sempre aquele suporte, porque, cara, eu falo com tanta gente que é gênio nesse lugar aqui, que eu preciso de outro gênio do meu lado pra me ajudar aqui a juntar as pecinhas, porque às vezes o Tico e Teco não combinam muito bem aqui nas mensagens. Bora. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado da vez, que é o Gilberto Titerix. Falei certo, Tiba? Falou certinho. E aí, pessoal, Boa, tudo bem? o Giba é Data Scientist na NVIDIA e é de um grupo NVIDIA Rapids. Né, Giba, explica primeiro para o pessoal o que é esse NVIDIA Rapids. Então, o NVIDIA Rapids é uma biblioteca da NVIDIA que visa acelerar trabalhos em ciência de dados. Existem várias soluções dentro do Rapids para diversos tipos de áreas dentro do Data Science, por exemplo, manipulação de dados, treinamento de modelos de machine learning, mas tudo visando aceleração, né, usando o GPU para chegar num fim aí com mais eficiência, mais rapidez e tudo mais. Esse é um time grande na NVIDIA e a gente faz parte dele aí. Perfeito. Agora, para vocês entenderem o nível de senioridade, de complexidade do trabalho do Giba, Giba, conta para o pessoal de onde você veio, assim, como que a NVIDIA te fisgou? Nossa, é uma história bem legal aí, viu, Igor? Na verdade, ó, só para voltando bem lá atrás, eu sou formado em engenharia eletrônica, né? Então eu tenho uma base já de engenharia, mas só em 2011 eu comecei a me envolver com essa parte de ciência de dados. Então o que aconteceu? Em 2011 eu entrei num site chamado Kaggle, que é um site que ele proporciona competições de machine learning. Tá, só Basicamente, rapidinho, Kaggle é Kaggle. Isso para quem tá assistindo aí, que é da área de programação, quiser dar uma olhada lá ou de repente até se inscrever para competir e chegar ao ponto que que o Giba chegou, ele tá contando agora. Vamos lá. exato, obrigado. É kaggle.com, né? Se quiser, eu Isso. recomendo fortemente que vá lá, você aprende muita coisa no Kaggle. Mas então, é um site que promove competições de machine learning. A empresa tem um desafio lá, um problema, ela posta o problema no Kaggle e você ganha ali de brinde centenas de milhares de cientistas de dados que vão analisar o seu problema e tentar achar uma solução ótima e que proporciona a maior acurácia na métrica que você definiu. E o Kaggle tem uma coisa muito legal, a gamificação. Ele tem um leaderboard, né, um ranking, e cada competição ele dá, ele mostra, né, o atual estado das soluções dos mais os melhores scores até os piores scores, né, para aquele definido problema. Então, eu entrei nesse site, me dediquei bastante, estudei bastante. Nos primeiros anos acabei ganhando algumas competições lá e por volta de 2016 eu consegui atingir o ranking 1 no mundo dentro desse site aí. Então o que aconteceu? De mais de 500 mil malucos alucinados com tecnologia que são ativos nesse site. O cara fica em número 1 durante 2 anos. É, mais ou menos assim. Claro, naquela época não tinha tanta gente, talvez quinto disso, mas sim, por 2 anos eu fiquei número 1 nesse site, eu ganhei muitas competições lá, proporcionei várias soluções legais para mais diversos tipos de problema e, o melhor, eu ganhei experiência lá. Eu aprendi como usar o machine learning para solucionar problemas da vida real, de empresas que estavam lá, né? Então, desde problemas da área médica, da área de finanças, NLP, né, processamento de texto, linguagem natural, qualquer tipo de problema que eles davam lá, você quebrava a cabeça para tentar solucionar e achar uma solução que fosse a melhor possível, né? E isso proporciona para quem está no site aprender muito, ganhar experiência. E naquela época as empresas começaram a notar isso, que Deixa eu só fazer um parênteses aí para a gente chegar nessa parte das empresas notarem isso, que se a gente for fazer um paralelo, talvez com a área de segurança, eu acho que talvez na área de segurança seja mais conhecido. Assim, tem empresas que liberam lá né, os códigos para que outros desenvolvedores encontrem brechas e eles dão prêmios para isso.
É a mesma coisa? Você ganhou muito dinheiro antes? Assim, além de todo o conhecimento, você chegou a ganhar dinheiro, chegou a ganhar prêmios aí internamente por ter resolvido algum problema de alguma empresa? Sim, sim, todas as competições elas têm um prêmio em dinheiro, né? Claro, a maioria das competições é um prêmio apenas é, pequeno, né? Só para incentivar o pessoal a participar. Eu ganhei, sim, alguns prêmios em dinheiro, mas assim, eu posso Pequeno, dizer que mas o é dólar e euro, né? conhecimento, Então já ajuda. claro, mas o conhecimento foi o meu maior prêmio lá. Eu ganhei muita experiência, muito conhecimento e, como você falou também aí, né? As empresas começaram a notar isso. Então, elas viram que o pessoal no Kaggle que estava lá no topo do ranking tinha alguma coisa diferente. Eles pensavam fora da caixa ou eles tinham uma habilidade diferente do resto, né? E começaram, naquela época eu comecei a receber muita proposta de emprego, tanto que eu comecei eu estava trabalhando na Petrobras naquela época e recebi propostas de inúmeras empresas, todas interessadas em machine learning, né? E acabei indo para Airbnb, passei uma temporada lá, quase 2 anos em São Francisco. Depois fui para outras startups menores lá nos Estados Unidos. Acabei voltando para o Brasil e, devido a esse sucesso no Kaggle, um colega também do Kaggle que tinha acabado de entrar na NVIDIA, o Jean-François, ele me chamou para fazer uma entrevista e falou: Giba, você tem um potencial grande aí para a NVIDIA, vamos ver. E deu certo. Estou desde 2020 na NVIDIA, trabalhando junto com o time do Rapids, junto com esse time de Grandmasters do Kaggle na NVIDIA, né? Somos 13 ao todo na NVIDIA nesse exato momento. E sempre proporcionando divulgar soluções da NVIDIA, melhorar as soluções atuais e usar as competições também para testar as ferramentas da NVIDIA e propor melhorias para as ferramentas da NVIDIA e de Data Science de um modo geral, né? Então, esse aí é um resuminho aí da minha trajetória. Sim, não, isso é legal saber que tem um brasileiro ali no cerne do desenvolvimento das soluções NVIDIA, né? Tudo que tá. E ainda mais do Rapids, né? Que Exatamente. é um framework que eu pessoalmente adoro. Eu fiquei com vontade de vir trabalhar na NVIDIA por conta do Rapids. Legal. Quando eu entendi o que o Rapids fazia, eu falei, caramba, a NVIDIA tá levando ciência de dado com aceleração de GPU para o moleque de primeiro ano de computação, né? CUDA, aceleração de GPU não é mais projetar foguete, não é mais nada complexo, né? E o Rapids, eu não sei se você sabe, Giba, mas assim, acho que dos frameworks mais usados aqui no Brasil, nas startups do Inception, né? A gente já tem quase 850 startups do Inception, e toda palestra minha de qualquer coisa que eu vou falar de NVIDIA, eu começo pelo Rapids, porque a gente precisa processar dado para fazer qualquer coisa de IA. Uhum. E o Rapids tem uma aceleração gigantesca. Inclusive, a gente vai deixar aqui no comentário o link para um artigo que foi publicado de uma startup da Colômbia, que usou o Coopt, que é uma biblioteca acessória do Rapids, né? Eles conseguiram acelerar o planejamento de rota em 20 vezes e ter uma economia operacional de 15%. E o detalhe é que os caras fizeram isso em menos de 2 meses. Foi começar a conversar com eles, apresentar o Rapids, apresentar o Coopt especificamente, e eles falaram, olha, a gente vai fazer um teste e tal. Fiquei 2 meses sem falar. Quando eu marquei uma outra reunião, eu entro na sala de reunião, já está o artigo escrito. Eu tinha falado, olha, se funcionar e der certo, a gente faz um artigo, né? Eles já tinham até escrito o artigo. Então, é uma empresa da Colômbia de entrega, eles processam em média de 650 mil pacotes por mês. É um volume muito grande, né? E o Rapids e o Coopt agora estão fazendo toda a diferença para eles, para o cálculo de rota. E também outra dica para a galera, quem quiser saber mais sobre o Rapids, entender como é que ele funciona, é só procurar aqui no canal, tem o Explica Aí, que é uma série de videozinhos curtos que a gente explica as principais tecnologias da NVIDIA, tem um lá falando sobre Rapids. Perfeito. Bom, e assim, olha que legal, né? Você tem ali o Kaggle, as grandes empresas que não são bobas nem nada, ficam de olho ali em quem tá liderando os rankings para poder chamar, né? O Giba mesmo falou que foi primeiro pro Airbnb, agora tá na NVIDIA e tal. São 13 Grandmasters do Kaggle na NVIDIA, que é um grupo que o Giba trabalha muito próximo ali também. E, cara, vocês participam de projetos em conjunto também, né? Imagina, se um Kaggle faz a diferença, imagina 13 trabalhando num campeonato.
Aí é time pra gente grande, né? Não dá pra brincar com essa turma. E aí vocês participaram recentemente de um campeonato. Na verdade, vocês participaram 2 anos seguidamente e vocês tiveram bons resultados em 2, né? Que é o KDD Cup. Knowledge Data Discovery Cup. Como que funciona isso? O que que vocês fizeram ali? Qual que foi o grande negócio de participar dessa Cup? É como se fosse um campeonato mundial mesmo de Data Science, Aham. né? É bem tradicional na nossa área. Desde a década de 90 eles promovem competições todo ano. E nos últimos 2 anos foi muito interessante porque a Amazon promoveu esse campeonato, né? No ano passado a Amazon promoveu um desafio de sistema de recomendação, onde basicamente eles propunham um dataset lá de usuários e do histórico de pesquisa de vários milhares de usuários lá em mais de 1 milhão de produtos da Amazon. E eles basicamente pediam, baseado nesse histórico de pesquisa, qual o produto que esse usuário vai acabar comprando no final. Então, é bem sistema de recomendação básico aqui, e eles tinham 3 tracks, né, nessa competição. Tinha alguns detalhes diferentes entre cada track, tinha uma que era várias, abrangia outras línguas, não só o inglês, mas, enfim, foi bem concorrido, a gente acabou ganhando as 3 tracks no ano passado, né, ficamos muito felizes com isso, teve um evento fantástico lá em Los Angeles de premiação na KDD durante a conferência, e a gente acabou usando um mix de solução da NVIDIA com uma solução customizada, né? A gente pegou essa experiência, essa bagagem do Kaggle, construímos uma solução basicamente usando vários sistemas de recomendação que uniam em uma recomendação final, basicamente, a recomendação. E acabamos ficando na frente de vários times aí da Europa, da China, e foi muito legal porque a gente conseguiu as 3 tracks. E Eram esse 3, ano, vocês levaram as 3, é isso? exato, a gente ganhou as 3 competições da Amazon no Cara, ano passado. não tem pra ninguém. E É. aí, isso foi ano passado. Aí, esse ano, a Amazon voltou lá de novo. Ah, não, antes da gente entrar nesse ano, cara, como que vocês conseguiram melhorar algo que já era bom, assim? Porque o sistema de indicação da Amazon, pra mim, sempre foi a referência. Eu acho que todo e-commerce tenta replicar o que a Amazon já tinha conseguido. Aí vocês vão lá e melhoram ainda mais. Qual que era o briefing, assim? O que que tinha que melhorar? Então, assim, era um dataset muito específico. Eles customizaram um dataset, eles davam a solução deles, né, daquele dataset, tinha lá um score tal, e basicamente a gente, pela nossa experiência, a gente faz muito experimento, né? E quanto mais experimento você faz, mais chance você tem de ganhar aquela competição ou aumentar a acurácia do seu modelo. O que a gente viu, basicamente, foi o que a Amazon estava cometendo de erro na hora de Ah, gerar as previsões, né? E a gente explorou isso, porque basicamente existe já o sistema de recomendação tradicional, a gente monta o modelo e a gente faz a inferência desse modelo, a gente tem alguma coisa lá próximo da acurácia do modelo da Amazon, beleza. Mas aonde que falhou, né? Então a gente tenta customizar o modelo para que ele não falhe mais onde ele falhou antes. Então a gente faz uma mudançazinha no modelo, testa, faz um experimento, roda um experimento nele usando cross-validação e vê o resultado. Melhorou, opa, a gente está no caminho certo. Depois de centenas de experimentos, você acaba tendo uma visão melhor do que melhora a performance para aquele dado dataset, aquele dado desafio, né? E você acaba entendendo melhor o problema, os dados e o modelo que você está trabalhando, né? A arquitetura do modelo. Então, assim, é um conjunto de experimentação com análise dos erros. Você vai aham. fazendo a experimentação em conjunto, em paralelo, analisando os erros e vendo as deficiências e melhorando isso. Basicamente isso, não tem nenhum segredo, assim, a gente claro, a gente acaba inventando, fazendo algumas inovações quando a gente está desenvolvendo esse tipo de solução, isso eventualmente gera algum paper, a gente acaba escrevendo algum Aham. paper ou outro, assim, sobre algum detalhezinho do modelo, né, a forma como você treina, ou forma como você faz a inferência, mas basicamente toda a competição é baseada em experimentação, né? E isso é a base do machine learning, experimentação. Foi isso Não, e aí. você tá falando isso. Não, você tá contando isso, eu tô lembrando de outro caso. Eu gravei dia desses com o Renato Camargo, que é VP de clientes da Pague Menos.
e ele estava contando de uma correlação que a inteligência artificial dele ali no e-commerce começou a fazer, porque todo mundo que entra na farmácia hoje, 99% dá o CPF. Então você sabe exatamente o que cada um está comprando na farmácia e tal, consegue, né, fazer todo o rastreio ali do comportamento. E ele achou que a IA dele estava alucinando, porque ele começou a ver uma correlação de que quando alguma mãe levava uma criança para comprar vacina, estava sempre sugerindo um bombom. Quando o cara comprava o Ozempic, estava sempre sugerindo um pote de sorvete. Aí ele foi parar para pensar, né, no comportamento. A criança vai lá, toma uma vacina, na hora de ir embora a mãe tá com dó, aquela coisa, vai dar um bombonzinho, uma bala fine para a criança para ela poder ficar mais de boa. Comprou o Ozempic? Não, vou levar o pote de sorvete porque é meu último pé na jaca antes de começar a emagrecer. E aí ele começou a entender também comportamento humano versus o que a máquina está mostrando. Deve ter muito disso, né? Eu imagino você, que é esse cara que fica, né, entendendo e desenvolvendo bastidores, na hora de entrar em determinadas lojas, ver algumas sugestões, deve dar algum desespero, às vezes, quando você vê uma coisa muito errada ou uma coisa que não está no nível aí de uma Amazon, por exemplo. Você fala, cara, era tão simples, é só fazer tal coisa que resolve. Como é que é para você, enquanto consumidor, tá vendo todas essas coisas acontecerem na indústria como um todo, assim? Passa muita Cara, raiva? não, eu não passo raiva, eu penso já lá na frente, eu penso assim, pô, o pessoal tá melhorando, isso aqui vai melhorar ainda no futuro. Não vai dar. Mais cedo ou mais tarde isso aqui vai estar perfeito, sabe? Claro, Aham. as pessoas, as empresas estão aprendendo, né, ainda, né? Existe muita novidade também nessa área. Então, eu falo assim, é passageiro. Não está fazendo bem hoje, é passageiro. Daqui a algum tempinho vai começar a fazer bem. Quando começar a fazer bem, daí vai estourar, né? Vai ser tudo. Legal, legal. A gente está engatinhando, né? A gente vai melhorar muito ainda. Exato. É, eu também concordo, né? Muita gente fala aí de bolha de inteligência artificial. Cara, a gente tá só raspando a superfície, Sim. né, eu não tenho dúvida nenhuma que esse momento que a gente está vivendo não é igual da bolha da internet lá atrás, não é igual de outras bolhas. Cara, é um mundo completamente diferente, né, que eu acho que tem tudo para crescer ainda mais. E aí, assim, vamos falar de um outro, isso foi ano passado, né, esse caso da Amazon, foi ano passado. Esse ano, de novo, vocês participaram, também com a Amazon bancando, e aí o desafio era voltado para LLM, né. Para quem não sabe, explica primeiro para o pessoal o que que é LLM. Então, LLMs são linguagens de modelagem natural com modelos muito grandes, Large Language Models, né? E ChatGPT é um LLM. exato, ChatGPT é o melhor exemplo disso que o pessoal mais conhece, está mais popular aí. Mas Aham. existem diversos outros LLMs, não só o ChatGPT. Existe um E mundo aí. existem LLMs que são específicos para empresas também, né, que vão entregar aquilo que a empresa quer, da forma do viés da empresa e por aí vai, com as informações Exato. da empresa, então ele roda dentro de um ambiente mais privado, mais seguro. Então, mas basicamente LLM é aquilo que o ChatGPT faz, você pergunta, ele responde. É isso? Exato. É um modelo que tem como entrada perguntas e saída basicamente texto livre, né? Respostas às perguntas. É isso. Só que, claro, eles são treinados com bilhões de dados, de informações, de texto, então eles generalizam muito bem para novos dados. Mas é basicamente isso. Inclusive, a gente tem um episódio aqui da CISP One que falou exatamente sobre LLM, como eles desenvolveram um LLM muito legal. Fica aqui a dica e o link já vai aqui no comentário também. Então, se vocês aprofundarem um pouquinho mais aí com relação a LLM. Mas aí, voltando aqui no caso do Giba, LLM, AWS. Qual era o desafio? O que vocês desenvolveram para eles? Como que deveria ser esse LLM deles? Então, esse ano, com a explosão dos LLMs, a Amazon viu uma oportunidade de melhorar o e-commerce dele usando LLMs. Basicamente, tem muita empresa hoje em dia que está usando, começando a usar LLM ou planejando usar LLM para melhorar de alguma forma ou de outra o seu negócio. Isso é fato. Tem. E as empresas vão continuar por muitos anos ainda usando LLMs para melhorar. O que a gente já viu, as LLMs têm muito potencial para melhorar qualquer tipo de negócio. Porém, a Amazon promoveu essa competição esse ano no KDD Cup, propondo um desafio onde todos os times teriam que usar LLMs para resolver esse desafio. Então, basicamente, para melhorar o e-commerce deles, né, da própria Amazon, eles construíram um dataset, né, mais de 20 mil perguntas. Essas 20 mil perguntas eram distribuídas em 57 tipos de perguntas diferentes. Por exemplo, múltipla escolha, geração de texto, reconhecimento de entidade, tradução. Existiam várias tasks, né? E eles pediam
para você simplesmente responder a pergunta que eles queriam. Então, um exemplo lá, por exemplo, eles davam uma entrada assim, múltipla escolha. Qual dos itens abaixo melhor representa um celular? Eles davam 4 opções lá, sei lá, um iPhone, e dava o título do produto, um iPhone 15, característica, o Samsung tal característica, sabe? Ou, sei lá, uma bicicleta, um carro. Ele queria saber qual que você achava que o LLM achava que era o mais representativo de um telefone celular. Então você tinha que levar em conta várias coisas, a resposta correta e também a mais relevante, por exemplo, né? Ou ele dava uma pergunta lá que na verdade era assim, geração de texto. Descreva o item titulado como, sei lá, aspirador de pó. Então daí você tinha que usar uma LLM para descrever um aspirador de pó. E essa descrição que a sua LLM gerava, eles confrontavam com uma tabela verdade deles lá que eles criaram também. Quanto mais próximo tivesse essa tabela verdade, maior seu score. Quantas mais perguntas você acertasse na múltipla escolha, maior o seu score, né? E basicamente isso. Baseado nesse dataset que eles construíram, todas as perguntas eram de alguma coisa que eles queriam melhorar dentro da Amazon, de algum nicho ou de alguma tarefa que tinha uma vulnerabilidade ou uma deficiência e eles estavam querendo melhorar. Então, o que eles falavam? Será que o modelo LLM não consegue fazer isso por mim, né, automaticamente? E propuseram isso. E o interessante é que do jeito que eles criaram essa competição, eles estavam incentivando a gente a usar modelos zero shot. O que é um modelo zero shot? Um modelo disponível online, foi treinado por alguma empresa privada, ou open source, ou qualquer tipo de modelo LLM disponível na internet que fosse possível uso comercial, pegar esse modelo diretamente, talvez adaptar o prompt e inserir as perguntas que eles estavam dando e gerar uma resposta. Basicamente isso. A ideia deles não era que você treinasse muito. Por quê? Porque eles não deram um training set, um dataset de treino. Entendeu? Ele fala assim, ó, resolva o meu problema, mas eu não vou te dizer basicamente aonde você vai treinar para obter a solução. Eu não vou te dar exemplos. Na verdade, eles acabaram dando um pouquinho de exemplos, eles deram 96 exemplos de mais ou menos o que eles estavam querendo, que os modelos dissessem, né, baseado nas respostas, só para a gente ter uma ideia do tipo de pergunta que eles iam dizer para os modelos. Mas, assim, a inferência era dada tudo no site deles, a gente não ficava sabendo como a inferência rodava, a gente ficava sabendo só o resultado final, o score final que a nossa solução estava gerando no dataset de 20 mil perguntas deles lá, né? Então, além disso, eles dividiram essa competição em 5 tracks, né? Cada track tinha uma especialidade, por exemplo, tinha uma track que era só de perguntas de múltipla escolha, outra track era perguntas que envolviam tradução de texto, outra track que combinava, por exemplo, múltipla escolha com geração de texto e detecção de entidade. Então, assim, cada track era um pouquinho diferente da outra, mas eram 5 tracks diferentes, com especialidades diferentes para o modelo. E graças aos nossos esforços, a gente conseguiu ganhar 5 tracks de novo esse ano aí, usando LLMs. Cara, é brincadeira. Um ano, 3 tracks, o cara leva 3. No ano seguinte, 5 tracks, o cara leva 5. Vai chegar um momento, igual tem alguns campeonatos, né, que você vira aquele cara que você não pode competir mais. Como é que chama? Ao concurso. Ao concurso, exato. Faltam quantos aí pra vocês virarem ao concurso? Não pode mais. Mas com 3 já pede música, né? 3 já pede música. Ano que vem tá aí pra isso. Cara, uma outra coisa que a gente, assim, quando se fala de LLM, né, aí, Jomar, mais a sua praia, assim, a gente tá falando aqui de um LLM gigante da Amazon, com 20 mil perguntas, 5 trilhas ali e tal. Mas é possível, ou a gente tem visto LLM se popularizar bastante, né? Você tem trabalhado aí com startups que estão construindo LLMs específicas para determinadas situações e que podem, de repente, virar LLMs white labels para negócios menores. Conta para nós como tá um pouquinho assim esse mundo LLM. A gente tá scratching the surface, né? A gente Total, tá vendo a ponta do iceberg ainda do que vai ser feito com o LLM. Tem muita técnica nova chegando para fazer a customização. E uma coisa legal que a NVIDIA fez
é que a gente lançou, há uns meses atrás, uma tecnologia chamada NIM, que é NVIDIA Inference Microservices. Basicamente, é um container de software, né, são microserviços prontos para você rodar LLM dentro de casa. Então os modelos, até que o Giba comentou de open source, né, você tem o Mistral, tem o Llama, tem uma série de outros modelos, open source. O que a gente fez foi, para ajudar a indústria a adotar e poder rodar isso com rapidez e facilidade, né, é meio que um pacotinho que ele baixa e põe para Uhum. rodar dentro da infraestrutura É dele isso. e está pronto, né. E além disso, a gente também tem alguns outros microserviços que foram feitos para uma técnica chamada RAG, que é uma técnica em que você consegue juntar dado corporativo, com a capacidade da LLM de raciocinar, entre Uhum. aspas, né. Então é uma técnica bem usada hoje em dia, é o jeito mais rápido e fácil de implementar, LLM dentro do ambiente corporativo, né. Então a gente tem também uma série de microserviços lá da NVIDIA prontinhos para isso, né. Aham. Dá para montar tudo isso na mão, pegando software open source, montando stack inteiro? Dá. Só que o que a gente fez ali é totalmente já otimizado para GPU. Perfeito. Então, a hora que você baixa aquilo e executa a primeira vez na máquina, ele vai detectar qual é a tua GPU e ele vai se otimizar inteirinho para isso. Isso faz com que qualquer empresa possa rodar dentro de casa algo como um chat GPT da vida. Mas aí, assim, eu acho que o principal de uma LLM numa empresa dessas é você treinar ela com as respostas que são precisas. Então, aí que tá, o RAG, Aham. ele é uma técnica que você basicamente carrega os dados corporativos dentro de uma base de dados vetorial, né? E no momento que um usuário faz uma pergunta, você faz com essa pergunta dele uma consulta Tá. nesse banco de dados, você traz as informações relevantes que são corporativas, e aí você passa um prompt grandão para uma LLM. Tá. Então a LLM nunca viu aquele dado antes, mas você vai dar todo o contexto para ela Uhum. e dar a resposta com base naquilo. Quanto tempo pra treinar uma LLM dessas, assim, para um pequeno? Então, para o RAG não precisa retreinar, essa que é a grande vantagem, né. Para quem estiver assistindo aí e quiser brincar com isso em casa e tiver uma RTX, é só baixar o chat RTX, é um aplicativo que a NVIDIA desenvolveu, ele vai botar exatamente essa infraestrutura para rodar para vocês. Então você Chat RTX? chat RTX, quem Já tô tiver anotando aqui pra dar dica pra é, uma amiga minha que tá precisando de algo desse jeito. basicamente o que você vai fazer com ele, você vai dizer onde estão os seus documentos no seu Uhum. computador, ele vai carregar os seus documentos todos numa base e você começa a fazer pergunta, ele começa a te trazer a informação dos seus documentos e com a referência. Informação que você perguntou é tal e aqui está a referência Aham. que eu usei. Nossa, perfeito. Então É isso exa a LLM, ela não precisou ser retreinada, é uma técnica para usar ela. Fernanda, daqui a pouco eu te mando mensagem. Voltando aqui pro Giba. Giba, trabalhar com essa turma toda muito ferrada, assim, muito inteligente. Claro que tem a questão do aprendizado, né? Mas como que é a dinâmica de um trabalho como esse, assim? Porque eu acho que todos vocês devem ter muitas ideias que são muito boas, e aí na hora de juntar tudo, como fazer esse Frankenstein virar uma coisa só, Não, sabe? e detalhe, né, que hora que vocês trabalham nesses Também, projetos, né? porque todo mundo trabalha o dia inteiro. É. Não, quando a gente está nesse tipo de projeto, por exemplo, competição, isso vira parte do nosso trabalho. Parte das horas de trabalho é dedicada a essa competição, A própria porque NVIDIA de repente banca isso, porque é uma solução NVIDIA que vai junto, é isso? sim, claro, Banca não, mas claro. assim, permite que vocês estejam ali. Sim, É explorar é a uma, é uma tecnologia, porta, né. é uma porta para o marketing, né? Você e várias coisas durante uma competição. Você testa ferramentas da NVIDIA, você pode criar soluções novas, e depois tem o marketing, caso você ganhe uma competição, claro, é, dizendo para todo mundo aí como é que foi feita a solução, né? Mas sim, assim, o trabalho com esse pessoal aí de alto nível é sempre é difícil, porque existem muitas ideias. Então, o que acontece? A gente sempre tenta organizar da melhor forma possível as ideias. No começo, a gente sempre define uma estratégia de validação, né, dos resultados. Porque durante o processo a gente vai gerar muitos experimentos. É tudo baseado em experimentação, né? Então, definindo uma estratégia é muito bom porque permite que cada membro possa trabalhar individualmente na sua ideia e na sua solução. Por exemplo, nessa competição do KDD, a gente estava em 6 pessoas na equipe e cada um estava explorando um jeito diferente de resolver aquele problema, mas usando a mesma validação no final, ou seja, a gente estava sempre comparando a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Sempre comparando a mesma coisa no final. Eu tive uma ideia, eu evoluí a solução através desse caminho aqui, mas no final a minha performance foi X.
e daí meu colega, não, eu fiz um caminho Y, mas no final minha performance foi X mais 1. Então a gente compara a performance e existem várias técnicas chamadas blending ou ensembling que permite você misturar soluções de diferentes pessoas. No final a gente acaba misturando as soluções e criando uma solução melhor assim para tudo, né? Esse é bem básico, assim, versão macro, mais ou menos de como a gente trabalha. Mas assim, eu costumo brincar, né, que eu trabalho lá minhas 8, 9 horas por dia, mas meu computador não para de trabalhar nunca. Às vezes eu deixo meu computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já aconteceu de eu ter que ligar ventilador na frente do meu computador, ar-condicionado, na estação que eu tenho local aqui, Montou um né? data center com corredor quente e frio dentro de casa. Isso, exato. Essa Em máquina Curitiba não é fica louca. frio. Então, durante o inverno é fantástico ter essas competições, que eu uso o computador para esquentar aqui minha sala. Mas, claro, você pode usar também a nuvem da NVIDIA, daí você não tem esse problema de esquentar, mas é assim, computadores trabalhando 24 horas por dia, mas a gente é ali só nos horários de trabalho, né? E O claro, computador dividindo torando quente e o competições, Giba tranquilão, assim, ó. Tipo, ó. É. A cabeça dele não esquenta. Não, então, tem uma outra coisa que eu acho que, assim, quando você tá trabalhando com o time desse nível também, o ego tem que ser jogado no lixo, né? Porque senão a coisa não funciona. Como você falou, você tem algumas técnicas aí que ajudam com que vocês cheguem cada vez mais longe. Aí tudo muito baseado em dados, né? Quem performou melhor, para que caminho o resultado tá melhor e tal. Agora, tem uma outra coisa que tá acontecendo, assim, acho que times de tecnologia e de empresas globais estão cada vez mais acostumadas com isso, é trabalhar com diferentes fusos horários. Né? O seu time o de Keglers, tem 2 na Alemanha, 1 na Irlanda, 4 nos Estados Unidos, você me falou, 3 na França, Japão, China, Turquia, você aqui no Brasil. Quais as boas práticas que você dá para quem hoje está trabalhando e tem esse desafio de trabalhar globalmente? Quais as boas práticas para vocês conseguirem se entender da melhor maneira? melhor coisa é documentar tudo, sabe? Principalmente porque cada membro do time tem um fuso horário diferente, acaba prejudicando um pouco essa interação, mas se tiver tudo documentadinho, a gente consegue chegar no objetivo do grupo. Claro, existem reuniões que, por exemplo, eu aqui no Brasil, meu colega lá no Japão não vai bater o horário, alguém tem que abrir mão, né? Acontece do meu colega lá entrar numa reunião meia-noite do horário dele, meio-dia do meu horário aqui, sabe? Acaba tendo isso daí, isso é normal e, e é bem comum no mundo hoje em dia, né? Tudo globalizado e tudo mais. Mas assim, o projeto de Data Science, apesar de não ser um projeto de software comum, né, eu não costumo colocar o projeto de Data Science como um projeto de software comum, ele precisa de uma certa documentação. E é aquilo que eu falei para você, uma forma de avaliar os resultados é a coisa mais importante. Então, no começo do projeto, definir os objetivos, né? Definir a métrica de validação dos resultados e propor para o grupo o tracking daquilo, né? Todo dia, todo mundo dizendo como evoluiu, os resultados que teve, e numa ferramenta, por exemplo, como o Slack, uma ferramenta que a gente usa lá, que é uma ferramenta assíncrona, né? Todo mundo pode postar as mensagens lá e todo mundo verificar como é que está indo o desenrolar de um projeto. Funciona, posso dizer Perfeito. que funciona, viu? Funciona mesmo, diferentes time zones aí. Legal. Bom, para a gente dar dica pro pessoal, já falamos para quem quiser participar, né, e chegar aos pés do Giba, pelo menos aí, ou de repente tá ali competindo de igual para igual com ele daqui a uns anos. Kaggle.com, né, que é desse site de desafios. Como participar do KDD? KDD, ele abre as inscrições no começo do ano, todo ano, normalmente ali por abril mais ou menos, é só se inscrever. Só se inscrever no Tá. próprio site KDD. KDD, Mas você tem que se inscrever como equipe, você pode se inscrever sozinho e ele monta uma equipe com você? sozinho, você pode escrever sozinho ou em equipe. Você escolhe e cada dia eles mudam um pouquinho o site, porque eu acho que eles incrementam um ano a cada ano no site. Por exemplo, KDD Tá. 2024, vai ter KDD 2025. Mas é fácil, é só se inscrever. Bem parecido com o Na Kaggle. prática, na prática é meio que um hackathon com milhões de esteroides, né? Exato, exato. E com um prêmio muito bacana também, né? E com um prazo maior para resolver a solução, né? Então exige Legal. modelos mais complexos. Então, no KDD, você falou mais prazo, né? Vocês trabalham em 2 fases. Uma, primeiro, você é zero shot. Beleza, vamos lá, novas ideias. Depois tem a parte de fine tuning também, que você pode chegar e aprimorar aquela solução, aquele desenho que você fez.
Exato, exato. Esse ano eles propuseram essas duas fases, né? Então, basicamente, na primeira fase da competição, a gente usou Zero Shot Solutions, modelos que a gente pegava os pesos, carregava e trabalhava só no prompt. Basicamente, a primeira fase foi um prompt engineering ali, né? A gente customizava o prompt em ordem dele responder melhor cada uma das 50 e poucas tarefas que eles disponibilizavam lá. Beleza. Porém, os modelos Zero Shot, né, eles têm uma limitação, é claro, eles não sabem de tudo, principalmente porque os Zero Shots não foram treinados nos dados da Amazon. E muitas das perguntas incluíam título dos produtos da Amazon, características dos produtos da Amazon. Então, o que acontecia? Eles deram, apesar de eles não derem um training set, eles apontaram para datasets de competições dos anos anteriores. Então, nessas competições dos anos anteriores, eles disponibilizavam informações dos produtos da Amazon, preferência dos usuários, várias coisas assim. E o que a gente pensou? A gente pensou em fazer um fine-tuning, né? Tunar o modelo para que ele se adapte melhor às perguntas que a Amazon estava querendo, aos produtos da Amazon e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente pegou esses datasets dos anos anteriores e criou quase 500 mil de perguntas e respostas usando esses datasets dos anos anteriores. Basicamente, para criar essas perguntas, a gente usou muito da nossa imaginação, né? Porque a gente não sabia quais perguntas teriam lá no teste set da Amazon durante a competição, mas a gente usou a imaginação para criar perguntas novas, criar formas de propor a pergunta para a LLM também. E a gente usou muito dado direto dos datasets dos anos anteriores, simplesmente pegando propriedades de produtos e colocando numa pergunta lá, num template de pergunta pré-fixada. Porém, a gente criou também muito exemplo para criar esses dados de treino usando LLM. Então, a gente pegou LLMs para criar os exemplos, para criar o nosso dado de treino, nosso training set, entendeu? Então, a gente usou mais ou menos 4 ou 5 LLMs diferentes. E a gente pedia para essa LLM, ó, veja esse produto aqui e mais ou menos cria uma questão de múltipla escolha baseada nesse produto aqui. A LLM ia lá, criava uma questão, um exemplo de múltipla escolha lá, uma questão de múltipla escolha, e a gente pegava isso daí e adicionava ao nosso dado de treino. A gente conseguiu quase 500 mil de exemplos só seguindo essa estratégia, né? E o que a gente fez? A gente pegou o nosso melhor modelo que estava lá no Zero Shot, na fase 1 da competição, e fez um fine tuning, né? Treinou ele com esse 500 mil de novos exemplos, mas no nicho da Amazon, exatamente usando produtos que tem no site da Amazon, com título, em várias línguas e tudo mais, né? E o interessante é que quando você, para fazer o fine tuning, né, existem várias técnicas, né? Porque esses modelos são muito gigantes. A gente usou um modelo de 72 bilhões de parâmetros. Esse modelo não cabe na memória de uma GPU, então a gente teve que particionar entre 8 GPUs, por exemplo, só para carregar esse modelo, né, essa LLM. A gente teve que usar quantização, que é uma técnica que você divide cada valor de peso que esse modelo tem, em vez de representar por uma variável de 32 bits, você representa uma variável de 4 bits, por exemplo. Então, em vez de usar uma informação grande, você usou uma informação pequena, em troca de perder um pouquinho da acurácia, mas pelo menos cabia na sua memória. Então, existem várias técnicas hoje em dia para fine-tuning, mas a vantagem disso é que você adapta a LLM ao seu nicho, né, de mercado. Né? Nesse caso, quando a gente fez esse fine-tuning do modelo usando esse dataset construído com dados da Amazon, a gente conseguiu aumentar a acurácia da nossa solução. Na pior das tracks, a gente aumentou a acurácia em 4%, e na melhor das tracks, a gente aumentou a acurácia em 15%, só fazendo esse fine-tuning, sabe? O que eu quero dizer com isso usando o Zero Shot já tinha uma performance boa, em torno de mais ou menos 70%, 75% de acurácia. Quando a gente implementou o fine-tuning, todas as tracks, né, se pegar mais ou menos a média, essa acurácia aumentou de 70 e pouco para 80%. Então, existe um ganho sim no fine tuning, se adaptar o seu modelo para o nicho de negócio que você está buscando. E tem várias vantagens de fazer o fine tuning, inclusive evitar alucinação. E do jeito que a gente construiu o nosso fine tuning, por exemplo, se você
faz uma pergunta de múltipla escolha para uma LLM, ela pode responder não só a opção da resposta certa, ela pode também tentar explicar por que ela escolheu aquela resposta como a certa. Usando o fine tuning, não, você meio que obriga ela a responder exatamente o número da resposta que está certa. Só um exemplo, né? Evita a alucinação da LLM. A LLM vai responder alguma coisa para você, né? Sendo certa ou errada, né? Quando ela responde uma coisa errada, provavelmente ela está alucinando. Mas você precisa confrontar com os dados verdadeiros para saber se está certo ou não. Usando fine tuning, você diminui a chance da sua LLM ter uma alucinação e, consequentemente, aumenta a performance do seu modelo. Então, isso, o fine tuning final foi essencial para a nossa vitória nos 5 tracks da competição desse ano. Ô, Giba, quanto tempo demorou para fazer o fine tuning? Então, a gente usou um servidor com 8 a 100, né, amperes a 100 GPUs. Levou 24 horas para fazer o fine tuning usando essas 8 a 100. Mas assim, a gente fez alguns outros testes com datasets menores, mas assim, 24 horas usando 500 mil de exemplos foi nosso melhor desempenho em competição. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio e da nossa temporada também, da 4ª temporada aqui do Vem Aí. Não teria como terminar melhor, né? Com um super exemplo desses, assim. Antes de tudo, parabéns, Giba, aí, por tudo que você tem feito aí junto com a NVIDIA, também nos campeonatos. Cara, orgulho aí pro Brasil, né? O brasileiro gosta disso, de ter sempre uns heróis como o Giba aí. E eu lembro uma época que teve uma empresa que fazia uma campanha, uma empresa de tecnologia, que fazia uma campanha que os nossos astros são diferentes dos outros. E era bem isso, né? Aparecia lá o criador de determinada tecnologia, todo mundo tirando foto, querendo tirar foto e tal. Não era o Mick Jagger, era esse cara. Giba, virei seu fã. É isso, pessoal. Obrigado. Bom, depois quero autógrafo e foto. Opa! Agradeço demais aqui a presença do Gilberto Titerix. Quem quiser se conectar com ele também no LinkedIn, Gilberto Titerix, CZ no final, Data Scientist da NVIDIA Rapids, e Jomar Silva, que é Developer Relations Manager da NVIDIA. Prazerzão falar com vocês mais uma vez. Prazerzão. E, ó, prazer, pessoal. E ó, fica ligado, porque muito em breve a 5ª temporada do Vem Aí segue no ar nesse mesmo canal. Então, deixa de seguir a gente não. Aproveita para dar estrelinha também lá no Spotify, no YouTube, porque ajuda bastante também. Seguir, dar estrelinha, dar o like também, que a gente está sempre... Isso é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho por aqui. Valeu, pessoal.